Boa noite a todos. Estamos retomando nossa série de estudos sobre as profecias que se encontram nas histórias bíblicas do passado, do Antigo Testamento, histórias muito conhecidas, mas que estamos extraindo delas lições muito importantes e profundas. Nós falaremos a respeito de dois irmãos hoje, o que a história desses dois homens, Esaú e Jacó, nos falam a respeito dos justos e dos ímpios dos últimos dias, ok? O centro do estudo não será apenas Esaú, e sim também Jacó, mas o título está relacionado com o menosprezo que Esaú teve para com a primogenitura, para com a bênção de Deus, tá bom? Então, para nós abrirmos a Bíblia, iniciarmos nosso estudo, a irmã Márcia vai orar por nós, por favor. Oremos. Amantíssimo Deus, nosso bom Pai que habita nas alturas dos céus, toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor, neste momento. Queremos te agradecer, ó Pai, por este dia que o Senhor nos concedeu de trabalho e também de bênçãos. Queremos também te pedir de uma forma especial que o Senhor esteja conosco, esteja com honra também ao explicar esse assunto e que possamos também, Senhor, o Senhor possa abrir a nossa mente, nosso coração, para entender a Tua palavra e transmitir às outras pessoas que não conhecem. Dar-nos, Senhor, a Tua paz, abençoa cada família aqui representada nessa reunião. É isso que eu te peço, em nome pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Semana passada nós estudamos a respeito de Abraão, o grande amor dispensado pelo pai, a verdadeira história entre o pai e o filho, né? Nós veremos, estamos tentando colocar na sequência cronológica que aparece na Bíblia, tá bom? Então agora nós temos os netos de Abraão definindo uma luta entre duas descendências, né? Sempre Gênesis 3:15 aparecendo ao nosso redor para nos explicar que existirão duas famílias, duas vertentes, os seguidores dos filhos de Deus e os seguidores do enganador, do acusador, o inimigo das almas, tá bom? Então nós temos na vida de Esaú e Jacó duas histórias que representam dois tipos de pessoas. No futuro, novamente, assim como estudamos com Caim e Abel, o ataque contra os filhos de Deus será preparado por irmãos de fé nossos, pessoas que têm a mesma paternidade espiritual, né? Então, Esaú representa os ímpios, nós vamos analisar o caráter dele, e Jacó representa os justos. Também analisaremos as falhas, os pecados, o arrependimento de uma mudança de nome que ele recebeu. Então, seus caracteres vão refletir o comportamento desses dois grupos, assim como nós já extraímos as características de Caim e Abel, tá bom? Lembrando que ambos foram pecadores, então no céu haverão ex-pecadores. Não haverá nenhuma pessoa que tenha pecado, porém não tenha se arrependido e tenha limpado os seus pecados com o sangue de Cristo. A diferença está nas decisões que esses homens tomaram, ok? Inclusive, nós vamos analisar o que é um arrependimento sincero e um arrependimento falso, tá? Então, essa é a introdução do nosso estudo. Nós começamos a leitura bíblica com o livro de Gênesis, onde está essa história, capítulo 25, versículos 22 e 23. E os filhos, está falando de Jacó e Esaú, né? Lutavam dentro dela, do ventre da mãe. Então disse: Se assim é, porque sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Vejam que o próprio texto já nos direciona para olharmos para um futuro onde haverão duas nações divididas, ok? E os vitoriosos serão aqueles representados por Jacó.
neste caso, tá bom? Então, Yaakov, da transliteração do nome dele, né, no original, significava que ele está atrás do outro, né? Que ele estava segurando, né, nesse caso, o calcanhar de Esaú, desde o ventre, inclusive no parto. Depois, por umas questões de semântica, esse nome, a sua pronúncia foi traduzida para enganador, mas na origem, Yaakov não é enganador, tá bom? Esaú, porém, o significado do nome dele é peludo, ou alguém coberto de pelos, como essa ilustração está nos mostrando, tá bom? Ambos eram muito diferentes fisicamente e também no aspecto das características de suas escolhas. Então, essas duas nações surgiriam desses homens, né? E seriam desdobramento da profecia de Gênesis 3,15. Jacó, a gente vai ver alguns textos bíblicos, ele desejava receber a primogenitura, a bênção. Ele não foi predestinado para desejar. Ele entendeu, aprendeu, ele fez escolhas. Esaú não foi predestinado para a perdição. Ele entendeu errado, fez escolhas erradas, foi mal educado em certo sentido, assim como Jacó, e ambos tiveram oportunidades de arrependimento, de reflexão e de mudança. Porém, Esaú não aproveitou essas oportunidades. Então, versículo 27 diz o seguinte: e cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Olhem a diferença, né? Um era peludo, ele era ruivo, nós vamos ver daqui a pouco essas questões. Um era caçador, viril, forte, corajoso. O outro era mais simples, mais quieto, gostava de ficar nas tendas, gostava de preparar um alimento. Ele era mais afetivo, ok? Nós podemos dizer aqui que Jacó se parecia mais com Rebeca e Esaú era mais parecido com Isaac. E até por isso, já nós vamos aqui a começar a fazer algumas análises, né? Não sou psicólogo, mas a gente sabe que essa família era muito disfuncional. É, as preferências surgiram, o pai, né, Isaac, tendo preferência por Esaú e Raquel por Jacó. Quem sabe, e nós vamos ver daqui a pouco por que e em que se pareciam Esaú e Isaac, quem sabe pelo parecido, né, entre Isaac e Esaú, Isaac amou mais a Esaú, ok? Então, creio que quem é pai e quem tem mais de um filho vai entender de que alguns dos nossos filhos se parecem ou nós nos identificamos mais com eles. Isso faz com que talvez inconscientemente, né, nós amando-nos a nós mesmos de forma egoísta, nós projetemos algumas questões nos nossos filhos e levemos para uma preferência que talvez seja inclusive natural da nossa natureza, que é equivocada, tá? Então aqui nós começamos a fazer uma análise familiar, né? Quem sabe Esaú foi amado por Isaac porque ele era muito parecido com ele. Nós vamos mostrar os textos para fazer essa comparação, tá bom? Vejam o que Ellen White diz sobre ambos. Jacó e Esaú representam duas classes. Jacó os justos e Esaú os ímpios. A angústia de Jacó, quando ele compreendeu que Esaú estava marchando contra ele com 400 homens, representa a angústia dos justos ante o decreto que os condena à morte. Então, quem está fazendo a projeção para o futuro desta história, que é uma profecia, na verdade, é Ellen White. O tempo de angústia de Jacó, que a gente já ouviu falar a respeito disso. Então, quando vai surgir? Quando um decreto, né, que vai condenar à morte por causa da não guarda, observância do domingo,
será o motivo de um tempo de angústia, tá bom? Não é tanto pela perseguição, e nós vamos falar melhor sobre isso, e sim pelo fato de duvidar do perdão de Deus, ok? Então, exatamente antes da vinda do Senhor, com os ímpios unidos contra eles, serão tomados de angústia, pois, como Jacó, não podem ver escape para a sua vida. O anjo colocou-se diante de Jacó, e este o segurou e reteve e lutou com ele durante toda a noite. Assim também farão os justos no seu tempo de provação e angústia, lutando em oração com Deus, como Jacó lutou com o anjo. Jacó, em sua aflição, orou toda a noite por livramento das mãos de seu irmão. Os justos, em sua angústia mental, haverão de clamar a Deus dia e noite por livramento das mãos dos ímpios que os rodeiam. E Deus vai cumprir as suas promessas, Deus vai prover livramento para os seus filhos, tá bom? Vamos falar aqui do que estava em questão de escolha, a primogenitura. O que significava a primogenitura no âmbito patriarcal daquela época que Deus tinha estabelecido para Abraão, para Isaac e inclusive Jacó e as gerações seguintes. O primogênito, ele recebia uma herança dobrada e não era apenas por que ele merecia ou porque era o filho mais velho, era porque ele, em caso de morte, do irmão mais novo, ou em caso de precisar ajudar e socorrer alguma família, né, do clã, do grupo familiar, ele poderia utilizar essa herança para poder auxiliar financeiramente, economicamente, através dos animais, né, que consistia basicamente essa herança, o gado, etc. Então, não era para si, e era para dividir e compartilhar, tá bom? Eh, Segundo aspecto, o primogênito, ele se tornaria, na ausência do pai, ou morte do pai, o líder da família, ok? Da casa familiar ou do clã. Também cabia a ele uma responsabilidade do sacerdócio. Ele era o dirigente espiritual da sua casa, da sua família. Então, Deus se comunicaria com ele para que ele pudesse compartilhar as decisões de onde estabelecer os rebanhos, para onde mudar, se deslocar. Lembrando que eles eram um pouco nômades, né? E um detalhe muito importante é que a promessa dada a Adão, Eva, a Caim e Abel e todos os descendentes do Messias, né? Gênesis 3,15, novamente aqui aparecendo, era para que do primogênito viesse o Messias. Então havia uma bênção especial também por esse motivo. Então aqui cabe já uma avaliação bem rápida do caráter de Esaú. Ele apenas queria os privilégios, mas ele não queria as responsabilidades. Ele não gostava da questão espiritual, não era conectado com Deus, ele não assumia essa responsabilidade de liderança. E daqui a pouco vamos mostrar os textos que descrevem melhor as características de Esaú, tá bom? O que que diz o texto de Gênesis 25? E Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo. Já eles já cresceram, tá bom? Ele já estou colocando essa ilustração só para vocês entenderem para a análise que nós faremos do nome Edom. E estava ele cansado e disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho. Então muitos acreditam que tenham sido lentilhas pela cor, etc, tá? Porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. O nome Edom vem da cor vermelha, tá bom? Ele era ruivo, ele tinha os pelos meio loiros, meio laranja, tá? Então a cor da pele e a cor do pelo dele era vermelho, tendendo para o vermelho, né? Obviamente. Então por isso também o nome que foi dado para ele foi Edom. Os Edomitas, famílias que surgiram depois, né, da descendência de Esaú, eles se tornaram inimigos do povo de Israel, ok? Então,
Lembrem-se desse detalhe, tá? Vamos adiante. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Olha o texto, né? Como é claro no aspecto do drama que Esaú faz. Obviamente que ele não morreria, não morreria de fome, não era essa a condição dele. Porém, ele estava tão é, tomado pelos seus desejos, né? De um prato de comida. Ele estava, claro, faminto, estava voltando da caça. E tal o menosprezo das bênçãos e da primogenitura que ele trocou literalmente por um prato de comida todos aqueles pontos que a gente sumarizou, né, resumimos, com a palavra primogenitura. Então, havia privilégios, bênçãos, responsabilidades, e Jacó não gostava, detestava tudo que era conectado com a primogenitura. Então, ele viu uma oportunidade. Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Ele menosprezou a bênção, menosprezou a oportunidade da família dele gerar o Messias. Como serão os ímpios nos últimos dias? Eles vão menosprezar a bênção, eles vão menosprezar a palavra de Deus, a graça. Esaú não representa os ateus, inclusive ele vai representar os cristãos que terão um caráter distorcido e voltado para as questões materiais ou para as vontades carnais, ok? Então, serão os irmãos dos que se salvarão, que representam a Jacó, né? Os que viverão a espiritualidade, buscando ela, tentando agradar mais a Deus, e não aqueles que menosprezam o chamado e o convite divino, tá bom? É, foi uma escolha, não foi apenas um prato. O prato simboliza toda uma vida de escolhas. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas ali ele tomou a decisão que foi construída ao longo da sua existência, ok? Vamos adiante. Esaú. E a gente volta e meia a gente fala nessa questão do apetite, né? Da comida. Como eu disse, não é a comida, é o que a comida representou para Esaú, ok? Você se lembra nos últimos capítulos da nossa série sobre o santuário, nós falamos sobre três pilares no lugar santo? A mesa dos pães, o pão representa o aspecto físico, né? O apetite. O altar de incenso representa uma oração, a oportunidade de elevar uma oração a Deus. E o candelabro é o testemunho ou uma verdadeira ou falsa adoração. E nós vimos de que os ímpios sucumbirão nessas três tentações. Não fecharão as avenidas da alma por acharem que isso não interfere com a sua espiritualidade, mesmo sem a necessidade de mudança do seu estilo de vida, eles orarão a Deus pedindo, clamando perdão, inclusive acreditando que essa graça cobrirá os seus pecados no aspecto do estilo de vida, e eles darão um falso testemunho adorando a imagem da besta, a besta, porque eles sucumbirão nos dois passos anteriores. Você se lembra que a gente comentou bastante sobre isso? É, Daniel e Jesus venceram exatamente onde Israel e outros personagens caíram, Eva, Adão, etc. Então, Daniel decidiu não se contaminar, venceu a tentação do apetite, então recebeu revelação e ele orou a Deus e disse: Há um Deus. Ele não assumiu a presunção de achar que o dom profético estava nele ou era dele. Então, ele não se ajoelhou diante da imagem de falsa adoração, né, da imagem da besta, porque o 666 estava naquela imagem, porque ele tinha muito claro isso da relação entre o apetite, a oração e o testemunho verdadeiro. Então, nos últimos dias, ou nós seguiremos
e sucumbiremos nesses três passos, ou nós venceremos primeiro em um, depois no outro e finalmente no terceiro, que será diante de uma ameaça de morte. Então percebam que Esaú também representa alguém que vai sucumbir diante do que agrada aos seus olhos, ao seu gosto, ao seu tato, tá bom? Obviamente, nós não nos salvamos pelo que comemos, nós nos salvamos pelo sangue de Cristo e pela sua graça. Mas as nossas decisões vão sendo construídas dia a dia, inclusive nos detalhes, né? Quem é que controla a minha vida? Quando eu passo diante de uma geladeira, eu me ajoelho diante dela, ou eu posso ter a escolha de hoje eu pego alguma coisa que eu gosto, ou hoje não, porque é muito tarde, pode me fazer mal. Eu tenho esse discernimento e esse controle. O que representa a comida, o que representa a bebida para mim? Representa um motivo de prazer imenso e, e isso torna de mim uma solenidade, preparar alguma coisa no final de semana ou um determinado prato que eu não tenho como me controlar e eu sou levado a comer. Isso pode ser açúcar, pode ser gordura, pode ser fritura, pode ser qualquer coisa. A questão, como eu disse, não é o conteúdo, não é o prato. O que aquilo representa na minha vida. Eu me eu controlo aquilo ou aquilo me controla, né? Então, como estamos falando de Esaú, estamos falando do que está controlando. O espírito está controlando nossa mente, nosso corpo, nosso apetite, ou nós somos controlados por ele? Vejam o que Ellen White vai dizer. Isaac fez saber a seus filhos esses privilégios da primogenitura, né? E as condições. E claramente declarou que Esaú, como o mais velho, era o que tinha direito à primogenitura. Embora Isaac soubesse da profecia dada por Deus que o menor prevaleceria sobre o maior. Então aí nós vemos já uma mudança de Isaac indo contra a vontade divina. Esaú, e aquele que mais influenciou Esaú, né? O pai dele. Esaú, porém, não tinha amor, a devoção, nem inclinação por uma vida religiosa. Os requisitos que acompanhavam a primogenitura espiritual eram para ele uma restrição importuna e mesmo odiosa. A lei de Deus, que era a condição do concerto divino com Abraão, era considerada por Esaú como um jugo de escravidão. Como a lei definia não, 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 né? Então ele achava aquilo uma barreira para a sua suposta liberdade, tá? Propenso à satisfação própria, nada desejava tanto como a liberdade para fazer conforme lhe agradasse. Para ele, poderio e riquezas, festas e orgias eram felicidade. Ele se gloriava na liberdade sem restrições, de sua vida selvagem e errante. Rebeca lembrava-se das palavras do anjo e lia com mais clara penetração do que o fazia seu marido, o caráter de seus filhos. Estava convicta de que a herança da promessa divina destinava-se a Jacó. Ela repetia a Isaac as palavras do anjo, mas as afeições do pai centralizavam-se no filho mais velho, e ele era inabalável em seu propósito. Vocês percebem uma descrição da geração atual e como nos nossos dias se fala de liberdade, prazeres, restrições que a lei define, os conselhos dos pais, as boas práticas de moral. Para o conceito do mundo, a liberdade é fazer tudo o que você quer. Quando nós estudamos a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós vimos de que não existe liberdade se existe uma única opção. O mundo propõe, você pode fazer tudo o que você quiser, o que te faz feliz. Só existe uma única opção. Como existe só uma única opção, eles são escravos dessa única opção. É necessário que exista uma restrição para que eles possam fazer uma escolha. Como eles não definem essa restrição, não querem saber de Deus, só importa os seus prazeres, são escravos dos seus próprios
prazeres e das suas próprias escolhas. É óbvio que as pessoas não conseguem enxergar o que nós estamos escrevendo à luz da Bíblia, porque somente podemos entender isso quando nós analisamos a história que começou a nossa série. O quanto Deus entregou por causa do presente chamado liberdade, o seu próprio filho. Ele precisou pegar o cutelo e o fogo espiritual, como nós vimos no estudo passado, para sacrificar seu filho por causa da nossa liberdade. Mas haverá um limite onde Deus dirá: o mundo não vai muito longe, então Deus vai interferir. Ele vai colocar um fim para esse caminho que levaria somente para a destruição. Vejam os conceitos equivocados de uma falsa liberdade. Ele, o texto bíblico depois vai dizer que ele escolheu equivocadamente e deliberadamente, em uma rebeldia, escolheu mulheres para si do povo pagão, dos cananitas. Ele era rebelde, literalmente falando, né, ao pai e a Deus, porque ele sabia de todos os conselhos que a Abraão tinha dado para Isaac e Isaac tinha dado para ele. Vejam os textos. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher dali para si, e que abençoando-o lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe. Percebam que Jacó seguiu outro caminho. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, seu pai, ele sabia ou não sabia que elas eram más diante dos olhos de Isaac? Foi Esaú a quem? Ao seu tio, né? Ismael, e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, de Abraão, irmã de Nebaoite. Então percebam que ele é um Sansão, né? É uma projeção de Sansão. O que interessava para ele, ele era o prazer dos olhos, as questões sexuais, ele, como a gente viu no texto, né? As orgias. Ele preferia ter essa liberdade e não ser restringido pelos conselhos do pai e pela lei de Deus. Ok? É, eu acabei. Deixa eu ver aqui. Sim, eu acabei colocando essa informação. Deixa-me fechar um parênteses que eu tinha aberto, né? Essa questão de Edomita, né? Esaú estabeleceu a origem dos Edomitas. Como eu disse, essa questão da cor da pele dele, né? Edom significa esse traço vermelho, está conectado com a cor do seu cabelo, a cor da sua pele. É, ele vendeu o seu prato por um prato de lentilhas vermelhas, tá bom? Os melhores lagares existiam em Edom, lagares onde se pisava a uva e se fazia vinho vermelho. E Edom está relacionado com o derramamento de sangue. Eles eram idólatras, derramaram muito sangue para agradar os seus deuses. Então vejam o que as escolhas de um homem fez com a sua descendência. O que, qual é a responsabilidade de nossa com as nossas escolhas na nossa próxima geração, na dos nossos filhos? Vocês sabem que hoje os estudos falam, né, de que alguma parte do que nós somos recebemos da nossa genética, dos nossos pais. Porém, nós construímos e formamos uma nova genética para passar adiante coisas boas ou coisas ruins. Nós não somos predestinados para morrer por causa de uma doença, se isso vem do meu avô, do meu pai, do meu tio, etc. Eu posso escolher mudar de regime, hábitos, exercício, etc, etc. Pela palavra, né, que vem a verdade, a gente consegue, pelo poder e pela graça de Deus, pela sua misericórdia, mudar um predestino de um ataque fulminante, de diabetes, etc, etc. Deus tem provisão para cada um dos seus filhos, se assim escolher, tá bom? Então, os edomitas, eles eram arrogantes, eles eram cruéis, Jeremias fala isso. Abdias fala que eles eram vingativos, assim como Ezequiel. Eles eram idólatras, segundo a Crônicas. Eles eram supersticiosos.
Eles eram enganadores nos seus negócios e eles eram traidores para com os seus irmãos. Vejam qual rumo a descendência de Esaú tomou por causa das decisões desse homem. Vamos falar então agora, bem rapidamente, o que Isaac tinha que passou para Esaú, fazendo uma comparação bem rápida com um homem muito conhecido, Moisés. Tá bom? Nós vamos pegar e, usando a concordância, vamos conectar Moisés com Isaac. Deuteronômio 34:7. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. De quem estamos falando aqui? De um homem que viveu pelo menos 400 anos depois de Abraão, ok? Então, estamos falando de pelo menos 300 anos depois de Isaac ter existido. Ele fisicamente tinha piores condições ou tendências, né, para ser um homem saudável pela degradação que vinha ocorrendo na raça humana. Porém, o que Deus fez com Moisés? Deus precisou de 40 anos de preparação para com seu servo. Deus ensinou a mansidão, a humildade. Deus mudou o regime egípcio de alimentação por um regime de maná e água. Então, depois de 40 anos de Moisés consumir o pão dos anjos, né, o pão do céu, e água, como estava a característica de Moisés? Ele estava saudável, de maneira que, obviamente, né, por consequência do pecado, ele envelheceu, porém ele tinha a clareza nos seus olhos, nas suas vistas. Os seus olhos nunca se escureceram e ele não perdeu o seu vigor. Qual é a diferença de Moisés com Isaac quando ambos envelheceram? Vejam o que diz Gênesis 27, versículos 1 e 2. A Bíblia diz assim: E aconteceu que, como Isaac envelheceu, e os seus olhos se escureceram. Perceberam? O oposto de Moisés, sendo que ele estava vivendo 300 anos no mínimo antes de Moisés. De maneira que não podia ver. Chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Ou seja, ele perdeu vigor, perdeu forças e ele estava praticamente cego. Ok? Continuamos na leitura do texto. Ele ainda falando para Esaú: Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e trazo-mo para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. O que nós percebemos nessas palavrinhas aqui? Quantas vezes aparece o eu? Uma vez, duas vezes, e aqui indiretamente quando ele fala minha alma, né? Três vezes. O eu, a complacência, né? O prazer por aquilo que ele gostava, tinha infelizmente tomado a vida desse patriarca, que um dia fora exemplo de obediência e fidelidade para com seu pai Abraão. Eu não sei qual foi o fim da vida de Isaac, do ponto de vista da eternidade, mas o que a gente vê aqui é um fim triste no aspecto dele pedir algo que se entende nas entrelinhas era algo que ele tinha com muita frequência saboreado na sua tenda. Um guisado que ele gostava muito da caça dos animais que existiam naquele tempo. Nós vemos um homem já velho colhendo frutos do regime que ele tinha escolhido por tantos anos e que ele também poderia ter escolhido de maneira diferente. Vocês percebem que talvez a
herança genética de Isaac foi parar em Esaú e ele viu o resultado das suas escolhas equivocadas, se acrescentando com as escolhas equivocadas de Esaú, gerando um conflito desnecessário entre Esaú e Jacó e uma herança, um povo, uma nação que se tornaria inimiga daquele que ele deveria ser bênção e luz dos seus netos, da sua família. A autocomplacência de Isaac, nesse pequeno trecho, é muito nítida, conectada com todo o contexto que nós estamos analisando. Eu vou morrer, então eu vou comer o que eu gosto. Eu já estou aposentado, deixa viver como eu mereço. Como o que eu gosto, bebo o que eu gosto, saio com o que eu gosto. Quando eu gosto, caso. Quando eu deixo de gostar, me separo. Eu, 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 eu. Será que nós estamos carregando essa herança? E aí estamos falando de milênios, né? De genética que chegou até nós, e nós estamos indo na linha dos nossos pais, avós, e ainda fazendo escolhas equivocadas, mesmo que sem conhecer a palavra de Deus, sabemos o que é alimentação correta e alimentação equivocada. O que nós temos adiante? Qual o destino? Nós nos apoiamos no fato de que, meu pai é saudável, então eu também serei saudável, não preciso cuidar da minha saúde. Nossa, meus tios, meu pai, meu avô morreram com um infarto, eu também vou morrer. Deus me predestinou a isso, não tem outra saída para mim. Será que nós vamos por um caminho ou outro e nós não tomamos o leme das nossas vidas, pedindo a Deus sabedoria para conduzir e fazendo escolhas corretas, né? Usando o dom do Espírito Santo chamado domínio próprio? Essa, essa lição me toca muito porque como nós vemos Isaac mudando dos 17 anos, né, sendo um menino tão fiel e levando uma mudança, né, de estilo de vida e chegando a um momento onde ele já estava sem vigor e ainda fazendo e demonstrando escolhas de autocomplacência. O que ocorreu então? Vocês conhecem muito bem, nós não vamos falar sobre isso, a ênfase do nosso estudo não é um engano, mas Jacó pecou. Rebeca pecou, ela não deveria ter instigado seu filho, Jacó não deveria ter aceitado. Embora ele fosse um menino, entre aspas, bom, ele amava, desejava a primogenitura, não era o meio pelo qual ele deveria aceder, cumprir a profecia que Deus deu. Seu pai foi enganado, né? Eles não estavam em condições de assimilar, de entender o que estava acontecendo. Essa família se rasgou no meio, o ódio, a vingança, o desejo de justiça. Esaú voltou e bradou, ele gritou com raiva, angústia, com desejo de vingança. Deus sabia das escolhas de Jacó e Esaú. Quando ele disse o menor, o maior servirá ao menor, ele não estava predestinando ambos para essa condição. Ele só fez uma leitura do futuro de como seriam as escolhas de cada um. Da mesma maneira, Deus não nos predestina para uma determinada situação. A única predestinação bíblica é a salvação eterna. Nós somos, todos os homens, predestinados para a salvação eterna, desde a fundação do mundo. Então, aqui nós vemos escolhas ainda, né, no âmbito da família sendo equivocadas. Quando Esaú chegou, então respondeu Isaac a Esaú dizendo: Eis que o tenho posto por Senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado os seus servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? Que triste cena! Um homem enganado, falando com seu filho preferido. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado. E disse ao seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E disse Esaú ao seu pai: Tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Será que esse choro, esse suposto arrependimento era verdadeiro?
Ou nós vemos aqui cenas que um dia se replicariam em Judas, que se suicida, se entristece pelas consequências dos seus atos e não por ter machucado o coração de Cristo, a diferença de Pedro, né, e do verdadeiro arrependimento. Será que nós vemos um choro de lágrimas de crocodilo por causa da perda dos benefícios, dos privilégios? Será que ele ficou triste por causa das consequências e isso reflete um arrependimento falso? Fato é que depois deste suposto choro e arrependimento, ele continuou escolhendo equivocadamente. Então, ele não se arrependeu de forma sincera, ok? Nos nossos dias, como tem sido o arrependimento dos supostos cristãos? Eles vão, encaram uma semana de vida de pecado, voltam um final de semana para louvar e supostamente agradecer o nome de Deus num culto, num show, né? Num sentimentalismo, talvez, onde eles entregam a sua vida a Cristo, pedem por arrependimento, até podem reconhecer algum erro da sua vida, mas quando se tornam novamente a iniciar uma nova semana, os seus atos continuam sendo os mesmos. A quem nós estamos adorando? Estamos complacendo os nossos próprios desejos? Estamos, de fato, recebendo do Espírito Santo o verdadeiro arrependimento e tendo uma mudança. A prova de um verdadeiro arrependimento é a mudança de atitude, mudança de rumo, mudança de vida. Como eu posso dizer que me arrependi se eu continuo na mesma direção, né? Será que estamos, alguns de nós, perdidos dentro da igreja, né? Assim como Isaac estava, né? Dentro da sua tenda. Vejam o que diz Hebreus 12. Segui a paz com todos e a santificação, e aqui nós lembramos do santuário, né? O próximo passo da justificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso, ou seja, uma outra palavra que aparece em outras versões é fornicário, ou profano, como Esaú. Vejam o que Paulo está dizendo de Esaú, né? Fornicário, devasso, profano. Quem é profano? Aquele que o que é sagrado torna comum e o que é comum torna sagrado, né? Lembra quando a gente falou sobre Nadab e Abiú, Caim e Abel? Esaú estava herdando os traços de Caim, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. O próprio Paulo está dizendo que esse arrependimento foi falso e as lágrimas não eram verdadeiras. Ellen White diz em História da Redenção, página 124. Esaú havia tido em pouca conta a bênção, enquanto esta parecia ao seu alcance, mas desejava possuí-la agora, que a mesma se havia dele retirado para sempre. Toda a força de sua natureza impulsiva e apaixonada despertou-se, e a sua dor e raiva foram terríveis. Clamou com um brado excessivamente amargo. Abençoa-me também a mim, meu Pai. Não reservaste, pois, a mim bênção alguma, mas a promessa dada devia ser revogada. A primogenitura que ele tão descuidadamente dera em troca, não poderia readquirir agora, por um manjar, ou seja, por uma satisfação momentânea do apetite, o qual nunca fora restringido. Percebem o que o texto está dizendo para cada um de nós? Nós construímos hábitos, construímos nossos gostos, nós controlamos ou descontrolamos a respeito desses hábitos. Não será apenas nos ajoelharmos diante de uma imagem, não será apenas um dia, não será apenas, seja lá o que for o que ocupa o primeiro lugar da nossa vida, né?
É uma sucessão de pequenas decisões que constroem o nosso caráter. Esaú vendeu sua herança, mas quando viu sua loucura, era demasiado tarde para recuperar a bênção. Não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. A Esaú não foi excluído o privilégio de buscar o favor de Deus pelo arrependimento, mas não podia encontrar meios para recuperar a primogenitura. Sua mágoa não se originava da convicção do pecado. Não desejava reconciliar-se com Deus. Entristecia-se por causa dos resultados do seu pecado, mas não pelo próprio pecado. Olha que lição. E Esaú odiou a Jacó. Vocês se lembram de Caim odiando a Abel? Por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai e matarei a Jacó, meu irmão. O mesmo desejo de vingança. Ele, descontrolado, não conseguiu medir os seus sentimentos, sua raiva, e ele desejava e, de fato, ele planejava matar o seu irmão. A história continua e nós precisamos avançar. Qual foi o conselho de Rebeca? Agora, pois, meu filho, a Jacó, né? Ouve a minha voz e levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e morra com ele, perdão, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão. Daquele dia em diante, nunca mais Jacó encontraria Isaque e Rebeca, sua mãe. E sonhou, e eis que quando ele estava a caminho, né? Ele passou uma noite difícil, e eis uma escada posta da terra, cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos do céu subiam e desciam por ela. Nós falamos uma hora quando nós estudamos o que representa a escada, né? É um dos primeiros estudos da nossa série, o Santuário. Vale a pena muito conferir, quem não assistiu. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência. Deus repetindo a mesma bênção que deu a Adão, a Abraão: descendência, território. E aqui nós vemos um arrependimento sincero tendo sido retribuído por Deus e mostrando a presença do próprio Cristo, aquele que une a terra com o céu, a escada, né? E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem, no sonho de Jacó, qual era o meio pelo qual os anjos subiam e desciam? A escada. O que que João está dizendo aqui? Que os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu acrescentei, só para fazer a conexão correta com o texto anterior, Jesus, o Filho do Homem, era aquele que perdoou a Jacó, o seu patriarca. O caminho de Jacó, ele foi um caminho de tristeza, de dor, de sofrimento por causa do engano que ele tinha feito para com seu pai. É interessante que a mãe dá um conselho, porém Satanás tinha planos para esse patriarca. Satanás queria desviar o caminho de bênção de um homem arrependido, confiando no perdão, para uma condição difícil, que seria um homem, Labão, detestável, um homem que vai trazer características de Satanás. Vejam quem era Labão. Então disse Labão a Jacó: que fizeste que lograste e levaste as minhas filhas quando cativas pela espada? Ele está elaborando um discurso, né? É o momento onde ele já está querendo voltar. Por que fugiste ocultamente e lograste e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos? Ele está bajulando, ele está mentindo, ele está dizendo: olha, eu gostava muito de você, eu amava você, né? E com tamboril e com harpa. Ele era um mentiroso, ok? Vejam que o texto vai continuar dizendo: também não me permitiste, olha o drama, né? Beijar os meus filhos e as minhas filhas, loucamente agiste, agora fazendo assim. Esse melodrama é só para
criar uma situação, depois de tantos enganos que tinha provocado Labão contra Jacó. Poder, olha agora a mudança de voz, né? Poder havia em minha mão para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales com Jacó, nem bem, nem mal. É interessante que Labão vai representar as mesmas características de Satanás. Ele era bajulador, ele era egoísta, ele queria só o bem próprio, ele era acusador, ele era hipócrita, ele queria que Jacó fosse escravo na terra dele, na casa dele, para sempre. Não é isso que Satanás quer para cada ser humano? Ele foi ladrão, porque ele mudou o salário de Jacó 10 vezes. Então, Labão aqui representa o caráter de Satanás na perspectiva futura, ok? Nós encontraremos pessoas que poderão ser usadas pelo inimigo para nos perseguir, para nos levar ao engano, para inclusive com elogios falsos, né, nos levar a um caminho de mal. Tenho estado, olha a resposta de Jacó. Tenho estado agora 20 anos na tua casa. 14 anos te servi por duas filhas, sendo que 7 eram acordados com Labão. As outras 7 foram engano, né? E 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tens mudado 10 vezes, com injustiças, né? Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despedirias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Perceberam quanta injustiça nesse homem mentiroso que estava proferindo aquelas palavras de engano? Antes de retornar a Canaã, Jacó encontraria dificuldades. A caminho de volta de Canaã, agora Esaú vai tentar um reencontro e ele foi com 400 homens para tentar matar a Jacó e a sua família. Jacó vai enfrentar agora, e essa é a reta final do nosso estudo, Jacó vai enfrentar um tempo de angústia. Jacó vai temer pela sua vida, pela vingança do seu irmão, pelo desejo de justiça. Sabia que ele era um pastor, um homem do campo, um homem das tendas, e Esaú era um homem da caça. Ele estava com vários homens que eram soldados. Então ele temia também pelo perdão de Deus, porque talvez Deus não cuidaria ou protegeria ele e a sua família. Então Jacó, saindo daquele lugar, se livrando de um enganador, ele vai rumo para um momento crucial da sua vida. Jesus, a escada, tinha sido a maior demonstração do perdão de Deus para com Jacó. O problema era que Jacó não tinha se perdoado. Vamos ver o texto vai dizer. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me pediste, torna-te a tua terra e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em dois bandos. É interessante que ele divide, coloca Lia lá na frente os seus filhos, para que se fizesse mal, né, fizesse com os menos queridos. E ele ficou com é, Raquel, José e Benjamim, né? Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Porventura não venha e me fira e a mãe com os filhos. E tu o disseste: certamente te farei bem e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. As promessas de Deus iam se cumprir e ele estava reclamando essas promessas. Então, vai ocorrer o episódio mais importante da vida de Jacó. Jacó, na noite que ele passou na beira, né, do rio Jaboque, ele vai
na madrugada, em oração, em súplica, em angústia, em intercessão, encontrar com um ser, e ele entendeu que seria talvez um espia de Esaú, e ele começaria a lutar com esse ser. Ele então disse, né, o texto de Gênesis 32, Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: Não te deixarei ir se não me abençoares. O que nós vemos aqui é uma audácia, né? É uma coragem de um homem que entendeu que aquele outro ser não era um homem qualquer, era um anjo, era o próprio Deus em pessoa. E aqui Jacó faz o mesmo pedido que fizera em outra condição de engano para com Isaac, seu pai. Abençoa-me, abençoa-me. Não te deixarei ir se não me abençoares. Na sequência, né? Então, no meio dessa luta, disse-lhe o ser: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Talvez essa resposta foi o momento chave da vida de Jacó, porque ele teve a oportunidade muitos anos antes de mentir e dizer ao seu pai: Meu nome é Esaú. Naquele momento, em luta, arrependimento, intercessão, angústia, ele disse o quê? A verdade. E por esse encontro, por esse motivo, o que vai dizer agora esse ser? Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: Por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Uma mudança de nome foi dada a esse homem para mudar o significado do seu nome, não mais aquele que seria perseguidor ou estaria atrás do mais velho, e muito menos, né, continuar com essa herança e essa história de ser um enganador. Agora ele mudaria de nome para aquele que lutou com Deus e os homens e prevaleceu. Por que que diz aqui que ele lutou com os homens? Porque ele lutou consigo mesmo. No tempo futuro, no tempo de angústia, nós lutaremos com nós mesmos, porque a nossa natureza, a nossa pecaminosidade, o nosso passado vai nos condenar, e Satanás, na figura de Labão, na figura de anjos do mal, nos acusarão de termos sido pecadores tanto quanto os ímpios, e não termos direito de reclamar arrependimento. Mas Deus foi misericordioso com Jacó e será misericordioso conosco. Não pelos meus méritos, não porque haja nem sequer em mim um verdadeiro arrependimento. Tudo provém de Deus, né? Então Jacó colocaria aquele lugar como o nome de Peniel, significando a casa de Deus. Jacó se encontrou naquele lugar com o seu passado. Ele persistiu até que foi abençoado. Nós não precisamos continuar com nossa herança maldita, se é que ela é. A nossa natureza nos predestina para o pecado, para a luxúria, para a depravação, para a tendência para o mal. Mas nós temos poder pelo sangue de Cristo para mudar o nosso destino. Nós recebemos arrependimento, perdão e poder para mudar de comportamento. Pelo poder que há em Cristo, nós podemos mudar o nosso destino, mudar o nosso caráter e um dia recebermos um novo nome. O texto diz: E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. Ele disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Jacó foi perdoado, ele se encontrou com seu passado, ele se perdoou, e da partir daquele dia ele encararia seu irmão com, naquela madrugada, com
a convicção do perdão e da companhia e a proteção de Deus. Nós terminamos nosso estudo com alguns textos bíblicos que falam mais, talvez, para nós, e não apenas para Jacó. No ventre pegou do calcanhar do seu irmão, e na sua força lutou com Deus. Nesse texto de Oseias, aqui está falando em outras versões, o anjo do Senhor. E nós sabemos, né, pela concordância e por outros estudos, que quem lutou com Jacó foi o próprio Cristo. Lutou com o anjo e prevaleceu. Prevaleceu não foi na força, não foi no poder, prevaleceu na persistência, na audácia, né? Chorou e lhe suplicou em Betel, e achou e ali falou convosco. Jacó vai representar os justos dos últimos tempos. Nós teremos que abandonar o nosso lar por causa do pecado. E não foi isso que ocorreu com Adão e Eva. Ele foi expulso do jardim. Jacó teve que fugir da sua casa. Nós fomos para um lugar longínquo por causa do nosso passado que nos condena. Esse lugar afastado, onde Jacó foi morar por muitos anos, é um território do inimigo. Labão representando a Satanás. E hoje nós estamos num território que antes da cruz pertencia a Satanás porque ele era o príncipe deste mundo. Mas Jesus recuperou esse território, mas temporariamente ainda estamos num território desfavorável para o grande conflito no qual nós também estamos lutando. Um ser quer que nós continuemos pecando e sendo escravos, assim como Labão tentou fazer com Jacó. Ele vai fazer da nossa vida um caminho difícil. E nesta terra, assim como Jacó entendeu que na terra, na casa de Labão, nós precisamos entender o que representa uma mudança de regime, uma série de escolhas pequenas, a luta contra a nossa natureza, a luta contra o apetite, contra a oração presunçosa, contra um falso testemunho. É em território desfavorável que nós receberemos poder para, pelo sangue que vem de Cristo, mudar o nosso caráter. Deus vai nos levar de volta para Canaã, assim como Jacó voltou depois do encontro que teve com seu irmão. Antes de irmos para o céu, nós precisaremos passar por um encontro com nós mesmos, com o nosso passado, assim como Jacó passou na ribeira de Jaboque. Antes do céu, de Canaã celestial, da Nova Jerusalém, nós precisaremos passar por um tempo de angústia terrível, qual nunca haverá até os nossos dias. Vejam o que diz o texto de Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Essa é a promessa. Todo aquele que for achado escrito no livro. Como é que nós poderemos ter o nosso nome escrito no livro? E um dia recebermos um novo nome? Somente pelo verdadeiro arrependimento, pela mudança, pelas vitórias nas três tentações que a gente cita, né, no santuário, pela escolha, pela questão espiritual, pela persistência, pela audácia, né, de continuar pedindo perdão dia a dia pelos nossos pecados. Por isso nós precisamos nos assemelhar a Jacó e a Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi pecou talvez mais do que perdão, de que Saul, mas ele se arrependeu com tristeza e com convicção do seu coração de que ele tinha feito errado. Esaú vai representar os ímpios que supostamente vivem em liberdade. Os ímpios inclusive acreditam que não haverá tempo de angústia, basta morrer, que nós já somos levados para o trono de Deus. Alguns serão arrebatados. Tudo isso desvio da verdade que o inimigo provoca hoje, inclusive no meio cristão, né? A igreja de Deus precisará ser selada antes da segunda vinda de Cristo e antes do tempo de angústia. Nós terminamos com esse texto. E os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo,
que a boca do Senhor designará. Qual será esse novo nome? O que dirá a respeito do meu caráter eterno? De alguma característica, talvez de algum dom que Deus tenha desenvolvido pelo seu Espírito Santo em nós. Cada um dos salvos receberá um nome escrito numa pedra. Nós precisamos nos preparar para aquele dia, né? Precisamos vencer o inimigo no território dele, ainda em condição desfavorável. Precisamos cumprir a nossa missão, levar o evangelho e prepararmos para esse tempo de angústia, porque ali somente subsistiremos pelo azeite dobrado que estamos colocando hoje nas nossas vasilhas. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que não se veem são temporárias, e as que não se veem são eternas. Qual tem sido o foco das nossas escolhas pequenas, médias e grandes? As coisas que nós tocamos, vemos, cheiramos, comemos, nos aprazem, ou as coisas que nós não conseguimos ver? Amor, sabedoria, benignidade, bondade. Se um dia estaremos ao lado do Pai, precisamos pedir a presença do Espírito Santo em nós para que ele nos ajude a termos um caráter renovado. Que Deus nos abençoe, porque nós temos a oportunidade do arrependimento, nós temos o perdão ainda acessível para cada um de nós. Que possamos fazer escolhas como Jacó fez e não como Esaú. E mesmo diante de um encontro com o nosso passado, nós possamos reclamar as promessas de Deus para a nossa vida. Deus seja louvado, nós agradecemos a Deus por isso. Vamos terminar com uma oração. Obrigado, Pai, pela tua palavra, obrigado, Senhor, por essas histórias que mais uma vez nos mostram o quanto o Senhor é compassivo, misericordioso, o quanto o Senhor estende as oportunidades de salvação para todos. Não queremos, ó Deus, aprender com os personagens que escolheram errado, Senhor. Queremos aprender com seus erros, queremos aprender com talvez o que nós recebemos de herança que nos leva para o mal, para o pecado, para a doença. Nós sabemos que o Senhor tem poder para nos trazer cura no âmbito físico, mental e espiritual, para mudarmos essa herança para um destino e um final que o Senhor planejou para nós e que o Senhor tem poder para realizar. Por isso nós reclamamos o teu perdão nesse momento, reclamamos as tuas promessas, que nós a cada dia possamos nos preparar e mudando com a ajuda do teu Santo Espírito, nosso caráter, possamos um dia receber um novo nome e possamos nos alegrar para todo sempre diante da presença do nosso querido Salvador. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos e fazemos em nome de Jesus. Amém.